Inesquecíveis, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Nemo. Ele é escrito e desenhado pelo Fabian Tumé, que é o artista que fez quadrinhos como Não Era Você Que Eu Esperava, Duas Vidas, Odisseia de Hakim, entre muitos outros quadrinhos excelentes que todos saem pela editora Nemo. Com esse agora eu li todos os quadrinhos dele que saiu no Brasil até o momento e todos são muito, muito bons. E o Inesquecíveis é o quadrinho mais recente do Fabian Tumé lançado aqui no Brasil, e eu tenho que dizer que foi um dos que mais mexeu comigo também. Ele só fica atrás do Não Era Você Que Eu Esperava, porque esse sim foi realmente um baque quando eu li. E como o título do quadrinho já diz, ele é sobre 6 histórias reunidas aqui, que são inesquecíveis para quem viveu elas, né? O que o Fabian Tumé fez foi fazer um post no Twitter ou no Facebook, alguma coisa assim, para as pessoas mandarem histórias para ele, histórias tristes, comoventes, bonitas, histórias de amor e tudo mais, para ele ver essas histórias e depois entrevistar as pessoas mais a fundo e fazer um quadrinho sobre elas. Então todas as histórias aqui são completamente reais, e a única coisa que o Fabian Tumé faz em algumas histórias é ocultar o nome da pessoa, né? Deixar a pessoa anônima para quem pediu que ele fizesse isso. E eu tenho que dizer que não tem história ruim aqui dentro. Pode ter alguma que vai te impactar um pouco mais, por ser um pouco mais comovente, um pouco mais fofinho, um pouco mais engraçado, alguma coisa assim. Mas todas as 6 histórias reunidas aqui são igualmente excelentes. Por exemplo, a primeira história aqui do quadrinho é sobre uma mulher que cresceu como testemunha de Jeová depois que o pai dela morreu. E ela conta que ela se arrepende disso porque quem é testemunha de Jeová, não sei ao certo a nomenclatura, mas quem é testemunha de Jeová praticamente não pode ter contato com pessoas de fora da religião, e tem um monte de regras de coisas que essas pessoas podem ou não fazer. Algumas são bem bizarras, assim, por exemplo, tem uma parte que uma pessoa ali da história, ela é meio que punida dentro da religião por ter abraçado uma pessoa que não é testemunha de Jeová. E uma coisa que ela fala aqui que eu não fazia a menor ideia, que é o quanto que é difícil sair desse grupo, porque chega uma hora que vai parecer uma seita. Porque, por exemplo, ela começou a ser testemunha de Jeová ainda bem criança, né? E ela vai sair disso quando ela tem 24 anos. Então ela viveu boa parte da vida dela ali dentro. E como tem essas regras de que você não pode ter contato com pessoas de fora da religião, nem nada assim, para quem sai, sente uma solidão muito grande, principalmente porque não conhece ninguém de fora, porque não podia ter contato com essas pessoas, e também porque depois que a pessoa sai da religião, ela é completamente excluída, às vezes até pela própria família. Mas também vai ter aqui dentro uma história de amor muito bonita, envolvendo 2 brasileiros, inclusive. Vai ter uma história pesadíssima de uma menina que sofre um estupro de um cara que ela namorava na época. Vai ter a história de um cara que morou em Ruanda quando era criança, bem na época que começou a acontecer os massacres que matou milhares de pessoas no país. Vai ter também uma história de amor que durou anos e anos, entre idas e vindas até dar certo, que é uma história bem bonita. E vai ter também a história de um ex-detento, que ele vai contar como que ele conseguiu, assim, virar a vida dele de cabeça para baixo, sair da vida do crime e ascender na vida de um jeito inimaginável, eu diria. A história que mais me impactou, mais me deixou mal mesmo, foi a história da menina que é estuprada pelo namorado. Mas a história que eu mais gostei aqui dentro é do cara que conta que ele morou em Ruanda quando era criança. E a história dele é muito tocante, porque, como eu disse, ele era criança, e quando começa aqueles massacres, quando começa tiroteio, quando começa bala passar perto da casa dele e sei lá, eles têm que dormir no corredor para se proteger, ele e os irmãos dele não sabem direito o que está acontecendo, e os pais, para meio que preservar a inocência deles, das crianças no caso, eles não contam, né, direito o que está acontecendo. Então vai ter uma parte que eles vão voltar para a França, né, porque eles são franceses, daí eles voltam no voo de repatriação, mas vai demorar muito tempo para ele realmente entender o que aconteceu ali. Ele vai falar que, assim, pela vida inteira dele, ele leu sobre o que aconteceu, ele viu o filme, viu o documentário, viu tudo. Ele ficou meio que fascinado nesse negócio que aconteceu em Ruanda, porque ele estava vivendo aquele momento,
mas ele não sabia de tudo isso, né? E vai ter uma cena depois, quando ele já tá de volta na França, uma reportagem que ele vê na TV, que é de partir o coração, assim. Eu até, tava lendo, eu até larguei o quadrinho um pouco no meu colo, falei, puta vida, que vida miserável, né? Assim, é bem tocante mesmo, bem triste, mas não são só histórias tristes, como eu disse, né? Tem histórias de amor, tem algumas histórias que são mais engraçadas, mas no geral, a maioria das histórias é um pouco mais puxado pra tristeza mesmo. E depois que eu terminei de ler esse quadrinho, ele me fez pensar muito sobre quantas histórias maravilhosas e inesquecíveis que existem por aí e que a gente nunca vai saber, né? Eu tenho as minhas, você também com certeza tem as suas, mas no dia seguinte, depois de eu ter lido esse quadrinho aqui, no caminho do trabalho eu pego o metrô e o metrô tava bem lotado. Aí me veio isso na cabeça na hora, eu tava meio boiando ali, pensando na vida. Aí eu olhei todas aquelas pessoas, me veio esse quadrinho na cabeça, olhar todas elas e pensar quantas histórias incríveis e inesquecíveis cada uma dessas pessoas já viveram na vida. E normalmente a gente costuma pensar de um jeito muito individual, né? A gente pensa muito na gente, no nosso trabalho, nos nossos problemas, o que é completamente normal. Mas ler esse quadrinho e ter esse pensamento de que quantas histórias lindas que deveriam ser contadas existem por aí, mas que a gente nunca vai saber. Então eu fico muito feliz que exista um autor como Fabien Tumé que se propôs a contar essas histórias, né? Que a gente não saberia elas de outro jeito. E também fico muito feliz que Inesquecíveis vai ter mais volumes, tá? Esse é o primeiro volume do quadrinho. Obviamente qualquer um você vai poder ler de forma individual, porque são histórias fechadinhas, mas o segundo volume vai sair esse mês agora na França, se não me engano, já saiu até, e eu acho que não deve demorar muito para Nemo trazer aqui para o Brasil, porque esse primeiro volume, assim, foi quase que junto com o lançamento gringo. E agora falando sobre os desenhos do Fabien Tumé, eu gosto muito, eu acho muito bonito, eles são completamente caricatos, sem compromisso nenhum de ser uma coisa mais realista, mas isso já é o suficiente para contar uma história linda e muito bem ilustrada, que é o que ele sempre faz, né? Sempre que eu leio um quadrinho dele, eu tenho a mesma sensação de que quando eu assisto um filme da Pixar, por exemplo, que tem uma sensação de leveza ali, mas muitas vezes também tem um ar meio melancólico, que muitos filmes da Pixar também trazem, e eu gosto muito disso, então eu gosto muito também do desenho do Fabien Tumé. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o Inesquecíveis do Fabien Tumé. Ficou um vídeo mais curto aqui, mas como o quadrinho é de histórias curtas, histórias bem impactantes, não quero falar muito sobre cada uma delas para não estragar a experiência de quem for ler, porque eu peguei para ler ele sem saber nada, sem ter visto nenhuma resenha nem nada assim, e minha experiência com o quadrinho foi muito boa, então também quero que você tenha essa experiência. Mas a única coisa que eu posso falar é leia. Leia, porque esse é o tipo de quadrinho que vai meio que mudar o jeito que você vê a vida. Mas comente aí se você já leu o Inesquecíveis, se você gostou, se você não gostou, se você gosta das outras obras do Fabien Tumé. Eu pessoalmente adoro todas, as minhas favoritas são o Não Era Você Que Eu Esperava, agora o Inesquecíveis e a Odisseia de Hakim, que é uma trilogia. Para mim são quadrinhos praticamente impecáveis, mas enfim, comente aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E se você se interessou pelo Inesquecíveis, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.